Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Então, hoje a lição que nós vamos lecionar é a lição de número 6, tá bom? Lembrando que é apenas o trabalho que fazemos aqui, até a pedido de muitos irmãos aqui da região, tanto dos assembleianos quanto os não assembleianos, tá? Pediram, Marquinhos, grava a lição pra gente, tal, pra gente somar. Então, a finalidade dessa gravação é fazer com que você tenha um acréscimo naquilo que você vai explicar em sala de aula, você sendo professor. E se você é um aluno, para que você tenha elementos para a compreensão da lição no dia da Escola Bíblica Dominical. Essa lição vai acontecer no dia 6 de novembro, tá? Dia 6 de novembro de 2022. O tema, o título é Justiça de Deus, tá? A Justiça de Deus. Entenda bem, antes da gente lecionar, entrar no corpo da lição, deixa eu explicar uma coisa. Existe uma linha de compreensão ou um nível de compreensão para quem é jovem, é adulto, mas é jovem, tá? Para aqueles que são casados, né, que tem família e tal, e os mais velhos. A nossa compreensão, ela varia de acordo com a nossa faixa etária de idade. Então eu, por exemplo, eu sou um homem de 50 anos de idade e 30 anos de casado, pai de 3 filhos, todos eles já casaram. Então, o meu nível de compreensão é 1. Quando eu procuro compreender alguma coisa, eu não analiso só um ponto da história, eu analiso o todo. Por quê? Quem é mais jovem, ele, por não compreender todo o processo e por não ter vivenciado o que você ou outros viveram, eles vão ter um nível de compreensão diferente, né, em que nós respeitamos. Então, à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai somando histórias, fazendo parte da história, vivenciando, vendo as coisas, ele vai ter uma interpretação diferente das coisas. Quando se fala da justiça de Deus, aonde ela entra? Qual o momento que ela age, né? Qual a sua importância na história da humanidade, dos seres humanos? Enfim, Deus ele deixa os homens tomarem suas decisões, terem livre-arbítrio para pensar, tá? E uma coisa interessante se Deus deixa os homens tomar a decisão, ele está no controle. Sim, ele está no controle, mas as nossas decisões, a forma que nós aplicamos e nos comportamos frente às decisões, sendo elas boas ou más, é que definirão o nosso futuro, o futuro da nossa família e o futuro de uma geração e o futuro de uma nação. Então é muito importante isso. Agora, quando a justiça dos homens ela é falha, manipulada, usada para poder ganhar, se sobrepor aos outros, né? E ela cria um mal, aí a justiça de Deus, ela se sobrepõe à justiça dos homens. Bom, vamos estudar um pouco, apenas para nós podermos sintetizar esse assunto que é importante. É apenas digamos, um complemento para você. Vamos lá, ó. O textuário da lição diz: como com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, verso 26. A verdade prática diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. É a verdade prática. Qual é a leitura da semana? O bom é você cada dia fazer uma leitura diária e fazer pesquisa, né? Ter elementos de pesquisa, livros ou livros de arqueologia, de história, porque para você entender o agir de Deus, você precisa entender o que aconteceu naquele contexto.
Às vezes a gente observa muitas pessoas falando de modo superficial alguma coisa, criando um argumento em cima de um ponto, sem analisar o todo, e isso causa prejuízo, né? Na segunda-feira, fala do juiz de toda a terra, né? O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Gênesis 18, 26. Terça-feira, 2 Reis 17, 25. Animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Tá? Quarta, Jeremias 24, 10. Espada, fome e peste são agentes da ira divina. Então, um ser humano em sã consciência ou com juízo no lugar nunca deve provocar a ira de Deus. Quinta-feira, e Deus é provocado todos os dias. Quinta-feira, Jeremias 29, 18. A trilogia da morte, espada, fome e peste, envolve destruição e diáspora. O que é diáspora? Quando os judeus, pela sua incontinência, foram separados ou retirados da sua terra e espalhados no mundo. Essa é uma diáspora. Sexta-feira, Daniel 12, 1. O juízo divino sobre Jerusalém é o prenúncio da grande tribulação. Temos que olhar e ver. Se a humanidade continuar nesse contexto que vai indo, não temos outra rota a passar. Os homens podem fazer o que quiser. Os grandes reis, ditadores, enfim, podem fazer o que quiser. Nenhum escapará dos planos de Deus. Nenhum. Todos terão que cumprir aquilo que Deus já traçou para o planeta Terra. Deus quer coisa boa, mas os homens estão traçando a sua rota. Está entendendo? Sábado. Lucas 21, do verso 21, versículo 21 a 24. O derramamento da ira de Deus nunca acontece sem aviso prévio. Olha, primeiro, para você compreender uma lição dessa, lembre-se que Deus não quer essas lições que eu estou estudando, ó, a lição do quarto trimestre. Está vendo aqui, ó? Quarto trimestre do ano 2022. Primeiro, você tem que entender que Deus não quer fazer aquilo que Ele já prenunciou. Deus, na sua história, no seu contexto, Ele já mudou de decisões, muitas das vezes, apenas com o arrependimento. A chave para que o juízo de Deus não aconteça na nossa vida é o arrependimento. Lembra? Se você ler os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, principalmente Mateus, você vai observar que Jesus começa a sua pregação dizendo assim: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos, né? O arrependimento, ele sempre dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o arrependimento do ser humano das coisas más que ele pratica é a chave para que Deus não faça aquilo que está pretendido fazer. Isso aí está entendendo? O arrependimento, o abandono da vida de pecado, o abandono da promiscuidade, esse faz com que Deus mude a sua decisão, o arrependimento. Por isso que Jesus já começa a pregar assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Qual é o objetivo dessa lição? Identificar o juízo divino. 2. Mostrar a petição que Deus não atende. 3. Refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Tá? Eis aí os objetivos dessa lição. Tá? Lembrando que as lições, elas sempre trazem textos, títulos diferentes, mas lá, uma vez ou outra, nós já estudamos essa lição. Então, ela vai lá e repassa novamente. Porém, de uma linha atualizada, digamos assim. Eu sou professor de escola dominical desde os 16 ou 17 anos de idade, né? Então já passamos por muitas lições parecidas sobre o juízo de Deus.
A introdução diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, porque a lição está com esse tema no livro de Ezequiel. De Ezequiel 14, do verso 12 ao verso 21. Eu não li a leitura bíblica em classe, não vou ler para ganhar tempo. Ela está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 a 21. Tá? Eu não vou ler. Quer que leia? Tá bom, vamos ler. E veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela. Rapaz, E estou falando assim só para criar um impacto. E tornarei instável o sustento do pão. Instável porque não é na totalidade. E enviarei contra ela fome, e arrancarei delas homens e animais. Para entender isso, você precisa explorar mesmo o tema. Verso 14: ainda que estivesse no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, rapaz, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Acho que muita gente nunca viu Deus zangado, né? Olha, não é bom. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, são animais ferozes, e elas a assolarem, que fique assolada, ninguém passa a passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Rapaz, Deus estava satisfeito? Não. Versículo 17. Ou, se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar delas homens e animais, ainda que esses três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Isso aqui ele repetiu para sintetizar, né? Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu. Ele repetiu de novo. Para lembrar. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, espada, fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela os homens e animais, ou seja, para Deus falar nesse tom, é porque não estava bonito o negócio. Para Deus agir da forma que agiu, ele foi provocado. E Deus já falou que ele não divide sua glória para ninguém. E para Deus falar isso, você precisa entender o contexto histórico. Jerusalém, Judá estavam envolvidas no pecado de idolatria. Tá? Idolatria, e praticando todo tipo de coisas estranhas. Já tinham se alinhado aos costumes das outras nações pagãs. Mas para você entender isso, você tem que estudar por que eles entraram nesse caminho. E boa parte do comportamento da nação estava ligada aos seus regentes, aos seus reis. Fizeram acordos que não deviam e colocaram a nação. O povo já quer algo fácil. Isso é fato. O ser humano em si, lembra comigo, o ser humano em si, ele sempre quer o caminho fácil, mesmo sabendo que ele vai perder.
mesmo sabendo que ele não vai ser contemplado no futuro. Quantas pessoas se corrompem? Quantas pessoas estão sendo corrompidas por causa do dinheiro? Quantas pessoas, assisto muitos discursos, muitas palavras até nas redes sociais, mas está levando o ser humano para onde? O ser humano está indo para onde? O ser humano está sendo induzido a acreditar como é que se diz? Num alívio momentâneo de 2 horas de trabalho, tá? Mas não está sendo lembrado que ele precisa viver uma vida para Deus para ser salvo. Você está observando aí no nosso Brasil como que está essa questão? Quantas pessoas estão falando no nome de Deus? Mas essas pessoas, elas têm ciência para onde elas estão indo? Quando se fala no nome de Deus, quantos que usam o nome de Deus apenas para buscar o material, buscar os bens terrestres? Mas a alma está gemendo. E quando se inclina isso, o que acontece? Não lembram-se que tem céu, não lembram-se que tem salvação, não lembram que precisa ter arrependimento. E se não tem arrependimento, vão viver na revelia. Às vezes, algumas pessoas se direcionam a Deus, vivendo no pecado, na promiscuidade, se direcionam a Deus para pedir alguma coisa, quem responde é o diabo. Poxa, que isso, rapaz? Sim, senhor. Lá no livro de Tessalonicenses, acho que o apóstolo Paulo diz, por causa dessas pessoas, Deus permitirá a operação do erro. Copiou? As pessoas pensarão que é Deus que está fazendo, é o diabo. E eles permanecerão no erro até que Jesus venha. Mas aquele que quer realmente obedecer a Deus, porque eu vejo muitos agindo contrário a Deus e dizem que está tudo certo, esses que procuram esse caminho fácil, se você lê a caminhada dos filhos de Israel saindo do Egito para a terra prometida, para Canaã, você vai perceber que em relação à igreja hoje, é parecido. Muitos disseram para Moisés, nós vimos aqui que tem ali água, que tem ali pastos verdes, nós não vamos seguir a viagem, nós vamos ficar por aqui mesmo, entendeu? E não vamos prosseguir contigo. Moisés falou, tudo bem, a escolha é de vocês. E vieram os filisteus e exterminaram aquelas pessoas, filisteus e outros inimigos. Então, Deus ainda havia aconselhado, não entre no caminho dos filisteus. Quando você chega na carta aos Hebreus, lá está a palavra falando, vossos pais me tentaram no deserto, seus corpos ficaram estirados no deserto. Servir a Deus não é você ir na igreja participar de 2 horas de culto e tá bom, não. Servir a Deus não é a gente ficar em meras apresentações. Servir a Deus é assumir a condição de chamado de Deus. É assumir a condição daquele que foi chamado para algo melhor. Agora, dividir, participar da mesa de Deus e da mesa do diabo, Deus não gosta. Tanto Judá e Jerusalém se meteram nisso e se deram mal. Introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, de 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? E o que parece? A primeira parte dessa palavra profética é genérica. E a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Eles aprenderam. O aperto de Deus aqui é porque eles tinham lá o aprendizado. E eles não... Por que eles estavam andando indiferente? Por que eles estavam ignorando? É coisa do ser humano. O ser humano ele tem essa coisa com ele.
de sempre buscar o mais fácil, mesmo sabendo que seja letal. Os filhos de Israel tinham consciência de que do caminho que eles estavam entrando não era o caminho correto que Deus havia escolhido para eles. Mas eles preferiram assim, por quê? Para ter um gozo momentâneo. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé, o capítulo 11 de Hebreus, olha só o que diz aqui. Capítulo 11 de Hebreus e o verso 27, acho que 25 a 27, fala de que Moisés, de como Moisés se comportou. Ele tinha todas as oportunidades da vida porque ele era um príncipe. Moisés tinha todas as oportunidades. Ele foi uma pessoa bem instruída. Mas olha só o que aconteceu com Moisés. Ó, versículo 23. Vou ler para você. Do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Verso 24, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E olha aqui, não é qualquer um que recusa não, hein? 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia! O servo de Deus, quando ele se inclina a poder fazer a vontade de Deus realmente, ele se comporta como Moisés se comportou aqui, né? Moisés, ele sabia que se ele quisesse viver bem, ele viveria. Moisés, ele sabia que ele tinha todo o tratamento. Mas e depois? E depois que ele passasse dessa vida para outra? Moisés tinha consciência das suas raízes. Moisés tinha consciência que o Deus dos seus pais era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele falou, não, espera lá, não vou ficar nesse negócio não, eu vou mudar. Ele rejeitou tudo, porque aqui muitos preferem, igual Moisés aqui, ó, muitos preferem por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Compreendeu? Do que obedecer a Deus na sua totalidade, né? Tem gente inventando moda aí. Então, ó, primeiro ponto, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Primeiro ponto, primeiro item do primeiro ponto. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa. Deus não vai vai aplicar sua ira à revelia, não. Ele sabe do que está fazendo. E nem mesmo sem um prévio aviso. Deus vai avisar, ó, cuidado, hein? Se vocês não melhorar, não se arrepender, vou agir. Amós capítulo 3, verso 7. O Deus de Javé, Deus de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento, conforme Jeremias 3,14, 38, 17 e 18. E Amós 5, de 1 a 4, 14 e 15. Lembra do arrependimento que eu falei no início da lição? Lembra do arrependimento? O arrependimento, ele é a chave. O arrependimento é a chave que faz com que Deus não aplique a sua ira sobre os filhos da desobediência. Havendo arrependimento, há perdão. Ó, o perdão divino vem com um arrependimento. Como aconteceu com a cidade de Nínive, que se arrependeu, ouviu a palavra de Jonas, tá? E se arrependeu. Ao arrepender, aquela cidade não sofreu a ira divina.
né? Jonas 3,10. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Porque Deus já tinha avisado. Eles estavam indiferentes, não ouviam os profetas, matavam os profetas. Lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, tu que mata os profetas. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Às vezes a pessoa não quer ajuda. Você está apontando o caminho, ele quer passar do brejo. Você está apontando o lugar firme, ele quer passar no lugar movediço, né? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Segundo item do primeiro ponto. A primeira parte do oráculo, a expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo em qualquer lugar e época. A palavra não é exclusivamente local. Ela foi aplicada local, mas ela tem uma amplitude universal. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais, que se recusa a ouvir a sua palavra, ele torna instável do sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia dos preços, a fome e extermínio de seus moradores e até animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Olha, os homens se vangloriam em cima daquilo que Deus dá. Os seres humanos se vangloriam em cima daquilo que Deus dá. Lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? O que Deus falou lá? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Mas antes ele fala, se eu fechar o céu e não chover, o perigo nosso está aí. Tudo acontece quando temos recursos. E se Deus fechar esse recurso, que vai adiantar a glória dos homens? Que vai adiantar os holofotes? Que vai adiantar as luzes? Que vai adiantar os prêmios, os títulos? Não adianta nada, né? Terceiro item do primeiro ponto, né? É Javé quem manda as chuvas. Acabei de falar. É Javé quem manda as chuvas, fertiliza a terra e os campos. Jeremias 5, 24. Ao invés de agradar a Deus, de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas de Baal. Deus vai ficar bravo, né, cara? Deus vai ficar zangado numa situação como essa. Pensa bem, Deus é quem libera a chuva e eles agradeciam a outro Deus. Aí Deus ficou enfurecido. Ele não divide sua glória com ninguém. Pois se a glória é dele, para que Baal, um Deus que não vai levar a nada, merecia essa adoração? A seca era um sinal visível do castigo divino, Jeremias 12, 4. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. Está acontecendo guerra aí. Ezequiel 6, 3, 12, 7 e 15. A fome é uma referência à escassez de alimento, provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é o resultado da epidemia, causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Olha, se Deus não fizer chover, não tem governo que aguente, não tem economia que aguente. Você pode observar, quem não observou, ao longo desses anos que nós estamos aqui no Brasil, como o nosso agronegócio, ele produziu. Se o agronegócio brasileiro não produzisse, muitas pessoas no mundo teriam morrido de fome. Porque muitas nações estão tendo escassez de produção, enquanto o Brasil prosperou na agricultura. Eu te pergunto, você que é servo de Deus fiel, eu te pergunto, e daqui para frente? O que vai ser? O que nos espera? Grave isso na sua cabeça. Segundo ponto, sobre a petição de Deus, que Deus não atende, né?
Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas citações hipotéticas das orações intercessórias do justo, que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, e Noé, Daniel e Jó. Deus, ele garantiu que esses homens alcançariam, seriam livres, mas as suas gerações Deus não garantia, né? Vou saltar aqui, eu quero fechar dentro do tempo. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, mas não tinha, Sodoma foi destruída. Segundo item do segundo ponto, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, lembra que eu falei? Levaram a nação a uma apostasia generalizada. Isso aqui faz com que o juízo divino se aplique. Terceiro, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, né? A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, não adianta um justo orar. Isso é fato, né? O justo teve boa intenção de orar, mas os outros demais pecadores não estavam nem aí. Então Deus não pôde atender a oração desse justo. Isso é diferente do pecador que se arrepende, né? A apostasia é negar a fé que antes era defendida. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino. Terceiro ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Lembra que nós lemos? Deus falou que pouparia Noé, Daniel e Jó, mas a sua geração não poderia ser poupada porque eles estavam mergulhados no pecado. Por que o povo rejeitou as profecias? Eis aqui um dos motivos do juízo divino, rejeição às profecias. Não é verdade? Então, eu espero que essa lição te ajude. Não vou chegar à conclusão, porque o tempo não vai dar. Meu smartphone fecha em 33h15. Eu quero te agradecer, espero que esse